Meus amigos, Alexandre de Moraes diz que não há necessidade de Bolsonaro sair da cela e ir ao hospital, mesmo após a justificativa da saída do presidente e ida ao hospital ser porque o presidente, nas últimas horas, caiu na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília e teve um traumatismo craniano. A defesa, os médicos particulares do presidente fizeram um requerimento. A própria dona Michele, que esteve na PF, já estava no hospital DF, está no estacionamento aguardando. E o Moraes, que está de férias, por fim, depois de várias horas, decidiu. Disse que não há necessidade do Bolsonaro ir ao hospital. Eu fico assim, onde é que nós estamos, não é? Moraes diz que não há necessidade de remoção imediata de Bolsonaro para o hospital e pede mais informações. E se morrer? O ministro do STF quer laudo da PF e questionou quais exames defesa quer realizar. É difícil ser médico, hein? Eu acho que o Conselho de Medicina, os conselhos têm que se pronunciar sobre essas coisas. É preciso ter coragem em certos quadrantes da vida. O Conselho de Medicina tem que... Porque isso dificulta, na verdade, anula o próprio exercício da medicina. Não é? Os médicos fazem um juramento, não é? Quando se formam. Qual é o juramento? Salvar vidas. E quando o Estado pode estar obstando esse salvamento de vida? Ministro Moraes, do Supremo Império, né, afirmou nesta terça-feira que não há nenhuma necessidade de remoção imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro para ir ao hospital. Moraes solicitou a apresentação do laudo médico do atendimento realizado pela PF. Vem cá, com base em quê? Então ele está decidindo que Bolsonaro não pode ir, não há necessidade de ir ao médico, ao hospital. Com base em quê? Porque ele está requerendo o laudo do atendimento que foi realizado. Ele decidiu sem sequer ter o laudo na mesa dele. Está em Dubai. Está em Dubai. Veja, eu acho interessante isso, gente. O país que eu acredito é o país, por exemplo, do início do século XX no Brasil, onde um dos grandes ministros daquela corte, naquela época o STF, a sede ficava no Rio de Janeiro, ele ia para o STF a pé. Quando não, ia de bondinho. Podendo ir já naquela época numa bela carruagem luxuosa. Podendo ir naquela época, de repente, até num dos primeiros carros que já estavam por aí no Brasil. Hoje, juízes passam férias em Dubai. Isto para mim é um escândalo monumental. E de Dubai, sem laudos médicos, decide que não há necessidade de um custodiado que teve um traumatismo na cabeça ir ao hospital. Em seguida, a defesa apresentou um pedido médico solicitando a realização da tomografia e ressonância magnética do crânio. Gente, é coisa básica, o sujeito, um idoso, recém-operado, como se diz o povo, né? Ali na fase do resguardo, o homem cai, bate a cabeça, é praxe que o sujeito vá até o hospital. Bolsonaro, quando vai ao hospital, e o Brasil é rico, a União é rica, a PF tem agente sobrando em Brasília. Qual mal, qual transtorno que traz para o Estado, já que prendeu, se prendeu, tem que aguentar, tem que dar conta de cuidar do preso. Qual transtorno que tem escoltar este homem e levar até o hospital? Entendem isso? Quem clausurou que cuide bem do preso. Agora, ele está mantendo o homem, impedindo o homem de fazer. Porque na dúvida aqui tem que se fazer sim a tomografia, a ressonância.
ressonância magnética do crânio e um eletroencefalograma. Exame que analisa a atividade do cérebro. Vejam, só se fosse Lula, naqueles tempos, quando esteve preso, tivesse caído, batido a cabeça, se imediatamente não iria fazer exames. A equipe médica disse o seguinte, juntamente com a defesa: tais exames mostram-se essenciais para a adequada avaliação neurológica do peticionário, que é Bolsonaro, sendo indicada a sua realização em ambiente hospitalar especializado. Mas Moraes fundamentou a decisão que negou a ida de Bolsonaro ao hospital com base em quê? Em nota divulgada pela PF à imprensa, na qual a PF afirma que constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Aí o Moraes disse: dessa maneira não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta da nota. Que nota uma ova, rapaz! Nem com o laudo, nem com o laudo o juiz Moraes estava na mão. Ele se baseou numa nota da PF. E disse que a defesa tem direito à realização de exames desde que... a defesa não, né, Moraes? Quem tem direito é o paciente, é o custodiado, não é a defesa não. A defesa é técnica. Tem direito à realização de exames desde que previamente agendados e com indicação específica comprovada. Quer dizer que previamente o sujeito pode morrer. É isso, hein? Está uma beleza esse país. Dê seu like, hein? Inscreva-se, confira a sua inscrição. Se você tiver algo a comentar de maneira calma, eu vou dizer uma coisa a vocês. Deixem de ser emocionados. Não fiquem colocando palavras de ordem, palavras feias contra qualquer pessoa, não, porque eu vou bloquear você. Se você colocar qualquer xingamento aí contra quem quer que seja, qualquer frase maldita, mal empregada, né? Eu vou retirar você do canal. Aprenda-se a conter-se. Aprendam a conter-se, ok? Vocês não estão no sofá de casa. Os tempos estão difíceis. Vocês não estão aí no banheiro, não. Então, aqui não é latrina. Não venham para cá colocar neste canal frases feias, frases de machão, de mulheronas também, arretadas. Não venham para cá, não, viu? Aprendam a cuidar-se. Cuidado com o dedinho e com a língua nesses tempos. Vocês estão fazendo isso com o Bolsonaro, imagine com você aí. Mané e Manela. Considere até a aba Seja Membro, se tornar membro desse canal agora. Comente, compartilhe. Grande abraço.